Conheça a incrível vida do santo do dia de hoje e ao final coloque suas intenções para serem lembradas nas santas missas e adorações ao Santíssimo Sacramento. São Patrício, a Bispo 17 de março. Há poucos dados sobre a origem de Patrício, mas os que temos foram tirados do seu livro autobiográfico Confissão. Nele, Patrício diz ter nascido numa vila de seu pai, situada na Inglaterra ou Escócia, no ano 377. Era filho de Calpurnius. Apesar de ter nascido cristão, só na adolescência passou a professar a fé. Aos 16 anos, foi raptado por piratas irlandeses e vendido como escravo. Levado para a Irlanda, foi obrigado a executar duros trabalhos em meio a um povo rude e pagão. Por 2 vezes Patrício tentou a fuga, até que na terceira vez conseguiu se libertar. Embarcou para a Grã-Bretanha e depois para a Gália, atual França, onde frequentou vários mosteiros e se habilitou para a vida monástica e missionária. A princípio, acompanhou São Germano do mosteiro de Auxerre, numa missão apostólica na Grã-Bretanha. Mas seu destino parecia mesmo ligado à Irlanda, mesmo porque sua alma piedosa desejava evangelizar aquela nação pagã, que o escravizara. Quando faleceu o bispo Paládio, responsável pela missão no país, o Papa Celestino I o convocou para dar seguimento à missão. Foi consagrado bispo e viajou para a Ilha Verde, no ano 432. Sua obra naquelas terras ficará eternamente gravada na história da Igreja Católica e da própria humanidade, pois mudou o destino de todo um povo. Em quase 3 décadas, o bispo Patrício converteu praticamente todo o país. Não contava com apoio político e muito menos usou de violência contra os pagãos. Com isso, não houve repressão também contra os cristãos. O próprio rei Leogário deu o exemplo maior, possibilitando a conversão de toda a sua corte. O trabalho desse fantástico e singelo bispo foi tão eficiente que o catolicismo se enraizou na Irlanda, vendo nos anos seguintes florescer um grande número de santos e evangelizadores missionários. O método de Patrício para conseguir tanta conversão foi a fundação de incontáveis mosteiros. Esse método foi imitado pela Igreja também na Inglaterra e na evangelização dos alemães do norte da Europa. Promovendo por toda parte a construção e povoação de mosteiros, o bispo Patrício fez da ilha um centro de irradiação de fé e cultura. Dali partiram centenas de monges missionários que peregrinaram por terras estrangeiras levando o Evangelho. Temos, como exemplo, a atuação dos célebres apóstolos Columbano, Galo, Vilibrordo, Tarásio, Donato e tantos outros. A obra do bispo Patrício interferiu tanto na cultura dos irlandeses, que as lendas heróicas desse povo falam sempre de monges simples com suas aventuras, prodígios e graças, enquanto outras nações têm como protagonistas seus reis e suas façanhas bélicas. Patrício morreu no dia 17 de março de 461, na cidade de Down, atualmente Dovepatrick. Até hoje, no dia de sua festa os irlandeses fixam à roupa um trevo, cuja folha se divide em 3, numa homenagem ao venerado São Patrício que o usava para exemplificar melhor o sentido do mistério da Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Terço dourado, salvai-me, Rainha de Fátima. A data de 17 de março há séculos marca a festa de São Patrício, a glória da Irlanda. Os irlandeses sempre sentiram um enorme orgulho de sua pátria, tanto, por ter ela nascido na chamada Ilha dos Santos, quanto, por ter sido convertida pelo venerado bispo. Só na Irlanda existem 200 santuários erguidos em honra a São Patrício, seu padroeiro. São Patrício, rogai por nós. Por que ler a vida do santo do dia? Você sabe por que é muito importante conhecer e meditar no exemplo de vida do santo do dia? É fácil perceber que os homens se influenciam mutuamente no relacionamento social. A criança imita os pais, os gestos de 2 amigos tendem a se assemelhar, pois a imitação é connatural aos homens desde a infância, distinguindo-os como a criatura mais imitativa de todas. Esse mimetismo inato vincado em nossa humanidade se verifica também no âmbito sobrenatural. Conforme frisou Bento XVI, os santos constituem o comentário mais importante ao Evangelho, uma atualização sua na vida cotidiana e, por conseguinte, representam para nós um verdadeiro caminho de acesso a Jesus. Podemos, sem dúvida, considerá-los como imagem de Deus transposta para o dia a dia. O conceito de imitação de Cristo, diretamente ou através do santo do dia, está presente nos livros sagrados, sobretudo nas cartas de São Paulo,
como a destinada aos filipenses: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 3:17. São Francisco de Assis estava bem cônscio de seu papel simbólico quando dizia: devo ser modelo e exemplo para todos os frades. 2. Para o homem contemporâneo, essas analogias entre Cristo e os santos poderiam parecer despropositadas ou mesmo maldosamente taxadas de culto à personalidade. Por isso, é fundamental ler a história do santo do dia para que, conhecendo o exemplo deles e admirando-os, você aprenderá como adequar nossas vidas à santidade que Deus quer de nós.